Olá, eu sou o Dr. Maurício do Comece a Emagrecer e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre como tornar as suas receitas mais saudáveis apenas substituindo alguns ingredientes. Uma coisa que pode acabar acontecendo em qualquer pessoa que está seguindo uma dieta para emagrecer é a monotonia quando vai se alimentar. Isso porque ela tem que cortar determinados ingredientes da sua dieta e aí a coisa acaba ficando um tanto quanto repetitiva. E à medida que a coisa vai ficando repetitiva, essa monotonia pode acabar sendo um fator que vai diminuir a sua adesão à dieta. Ou seja, você vai ficar tão enjoado, digamos assim, que vai acabar desistindo. E pior, você ainda pode acabar se sentindo tentado a comer determinados alimentos que você não deveria comer. No entanto, o que muita gente não sabe é que essa coisa não precisa ser tão radical, esse corte de alimentos. É perfeitamente possível você preparar aqueles mesmos pratos que você tanto curtia antes da dieta e que eles fiquem de uma forma mais saudável. Ou seja, você vai apenas substituir determinados ingredientes-chave por outros mais saudáveis que a gente vai comentar aqui. Bom, hoje em dia, muitos livros de receita acabaram se adaptando à onda saudável, digamos assim, e fizeram essa substituição de ingredientes. E com um pouco de criatividade, você pode fazer as trocas certas, tirando os ingredientes menos saudáveis e entrando com outros ingredientes mais saudáveis e, quiçá, emagrecedores, e assim você não compromete o resultado final e vai obter uma gama variadíssima de sabores, mantendo a sua adesão a um cardápio mais saudável e emagrecedor, se for o caso. Então, agora eu vou sugerir para você 7 alternativas para você substituir ingredientes nas suas receitas. Com isso, você vai obter todos os resultados que eu acabei de citar. A primeira substituição que eu vou citar vai parecer estranha no começo, especialmente para quem está tentando emagrecer, mas eu falo dos laticínios integrais. Não é que eles vão sair, eles vão entrar nas suas receitas. A tendência atual é que se utilize os laticínios com baixo teor de gordura. E aí você deve estar se perguntando, mas eu vou botar um ingrediente mais gorduroso na minha dieta? A questão é a seguinte, tem 3 vantagens aí. Primeiro, você vai estar obtendo um suprimento mais eficaz de ômega 3, que é um ácido graxo que é útil, saudável e útil para as pessoas que querem emagrecer. A segunda é que a gordura tem efeito saciante. Você colocando um pouco mais de gordura através dos laticínios integrais, você vai ter uma possibilidade maior de se sentir saciado. E quando você está saciado, você tende a comer menos no longo prazo. E a terceira é que os laticínios integrais, eles conferem um sabor mais marcante e isso vai fazer diferença nas suas receitas. O próximo ingrediente que eu quero comentar aqui nas suas substituições é o óleo de coco. Os óleos vegetais, soja, canola, milho, etc., que comumente são utilizados, eles não são tão saudáveis assim. Eles se oxidam facilmente e acabam se transformando nas terríveis gorduras trans. Uma alternativa muito boa para isso é o chamado óleo extra virgem de coco. Você deve se assegurar que esse óleo foi prensado a frio e outras opções também são a manteiga e banhas animais. Preferencialmente de animais que tenham sido criados comendo capim, porque o animal alimentado com ração, essas gorduras podem mudar de configuração para não tão saudáveis assim. O próximo item da nossa lista de substituições saudáveis é o azeite de oliva. O azeite de oliva é um óleo extremamente saudável e ele também tem uma característica. Ele é um óleo mais resistente à oxidação, principalmente quando você utiliza ele para fazer suas frituras. Isso sem falar de outras utilidades do azeite, como molho por cima de salada ou então você passar um fio de azeite por cima do alimento que você acabou de cozinhar. Assim como o óleo de coco, vale a pena se certificar que o azeite é extra virgem e pressionado a frio. E vamos passar para o próximo item da nossa lista, que são carnes e ovos de animais criados em pasto, que não é uma coisa tão fácil de achar assim, mas se você tiver a oportunidade, vale muito a pena. Isso porque as carnes e ovos de animais criados em pasto, elas não são só superiores em sabor, mas também em nutrientes. Um bom exemplo disso, comprovado por estudos, é a quantidade de ômega 3 que você vai receber nesses alimentos. Se você não tiver a oportunidade de encontrar esses alimentos, a melhor opção seguinte são os produtos de origem animal orgânicos certificados. E já que eu falei nos orgânicos, eles são exatamente o nosso próximo item, não só os de origem animal, mas também os de origem vegetal. É verdade que os orgânicos são um pouco mais caros do que os produtos convencionais, porém, em alguns casos o barato acaba saindo mais caro, especialmente se você pensar na quantidade de pesticidas tóxicos para o sistema nervoso central encontrados em algumas frutas e legumes. O penúltimo item da nossa lista são produtos para substituição do açúcar. Como você deve saber, o açúcar não é a coisa mais saudável e emagrecedora do mundo, mas é sempre bom ter aquele gostinho doce nas nossas receitas. E mesmo não sendo a melhor ideia para emagrecer, existem alguns outros produtos que você poderia utilizar no lugar do açúcar quando você está cozinhando.
Então agora você deve estar querendo saber quais são os possíveis substitutos. E são alguns, por exemplo, o mel, a estévia e o açúcar natural contido em algumas frutas, como as frutas vermelhas, por exemplo. Para encerrar essa substituição do açúcar, você deve estar pensando nos adoçantes, né? Eu não recomendaria. O adoçante, ele além de ser uma substância artificial e em alguns casos pode até ser cancerígeno, ele acaba também mantendo esse seu desejo por um alimento doce. Então você vai acabar caindo em tentação mais dia ou menos dia. Evite os adoçantes. E finalmente a gente chega no sétimo e último item a ser substituído nas nossas receitas. E eu estou falando do sal. Você pode até não ter percebido, mas de fato você precisa de um pouco de sal na sua dieta diária. Mas deve tomar cuidado, especialmente com produtos industrializados que vão trazer uma carga de sódio absurda e, obviamente, não saudável para a sua dieta. Sendo assim, quando a sua receita precisar de um pouco de sal, você deve utilizar os chamados sais de espectro completo. Esses sais contêm mais de 84 minerais e oligoelementos em sua composição. E dois exemplos deles são o sal marinho celta e o sal do Himalaia. O sal comum de mesa não possui esses minerais e oligoelementos, resultado do pesado processamento pelo qual ele passa. E além disso, o sal de mesa também possui alguns aditivos, que em alguns casos podem ser tóxicos, por exemplo, o iodo. Em excesso, ele pode causar problemas da tireoide e por aí vai. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar sobre substituições saudáveis nas suas receitas. Fazendo essas substituições, não só você vai ter receitas mais saudáveis, tão saborosas quanto as originais, como você vai ter também a possibilidade de obter benefícios extras, como o emagrecimento. Certo? Eu vou ficando por aqui e até a próxima!